Monfort e a crise política. Carta enviada em 9/9/2005 por um consulente de Brasília, Distrito Federal, de religião católica, idade 18 anos, escolaridade, segundo grau concluído, profissão estudante. Prezado professor Orlando Fedeli, prezados amigos da Associação Monfort, quero deixar bem claro que sou um jovem católico praticante, busco dar fidelidade à liturgia e à sã doutrina. Sou leitor assíduo do vosso site, aprendi e aprendo muito aqui. E não quero de forma alguma ser ofensivo nem arrogante. Quero apenas expor minha humilde opinião, esperando até mesmo a resposta de vocês para, assim, chegarmos a um consenso. Venho acompanhando os textos que a Monfort lança no site há algum tempo, mas ultimamente o foco tem sido apenas política. Venho formando esta minha opinião sobre o que vou falar desde então, culminando com a leitura da carta direcionada ao presidente da República. Quero dizer que nesse texto, a carta ao presidente, não vi argumentação sólida ou provas concretas. Tudo o que vi foi um texto altamente ideológico, com citações que dizem apenas a opinião daquelas pessoas. Não vi fatos nem provas, vi um texto que foi feito por um autor que resolveu tomar partido, escolhendo um dos lados para defender diante de um problema social. Sejamos claros, não afirmei aqui que não existem provas contra Lula ou o PT. Afirmei que essa carta e os textos do site em geral têm exposto mais opiniões do que provas. Posso estar errado. Por favor, me corrijam se for o caso. Não quero agredir ninguém nem mentir aqui. O fato é que só se lê atualmente no site Monfort, Lula pra cá, delúbio pra lá, querendo ou sem querer, direta ou indiretamente, impor ao leitor as convicções pessoais dos autores do site, e não fatos. Vejam bem, não estou aqui querendo defender o PT, nem o Lula. Estou indignado com a crise, mas eu sei que, como se diz por aí, o buraco é muito mais embaixo. Vocês publicaram, abre aspas, é uma gangue que assaltou o país, o PT, fecha aspas. Eu vos pergunto, quantas gangues vêm assaltando o país desde o tempo da independência ou da colônia? Seria uma hipocrisia de vocês ignorar as manipulações e as falcatruas que sempre existiram. Seria hipocrisia dizer que o PT, que foi eleito, é uma gangue e deixar passar despercebida a opressão militar, por exemplo. O próprio Fernando Henrique Cardoso sofreu várias acusações semelhantes durante e depois o seu governo. Tanto que, quando quiseram ampliar as investigações para também antes do governo Lula, o PSDB foi contra. Se eu estiver errado, os jornalistas estão mentindo. O que vocês querem? Que Lula renuncie? E quem vai entrar no lugar? Vamos voltar às falcatruas que também existiram no PSDB? Aliás, porque a mídia vem atacando incessantemente o PT e Lula, mas sempre ignorou os fatos que também provavam crimes cometidos por outros presidentes, senadores e deputados. Porque a mídia deixa terminar em pizza casos de senadores que renunciam para não perder o mandato? Por que não fazem pressão para mudar isso com seu poder de influência sobre o povo? Mas agora toda a mídia vem em cima de Lula como se ele fosse a única barata do esgoto. Sinceramente, acho que essa nação era mais santa quando aqui só habitavam os índios, que viviam apenas sob a lei natural. Sou profundamente católico, não quero aqui ser herege com isso de lei natural, mas acho que, deixando interesses de lado, teríamos muito a aprender com esses povos. Percebam, amigos, que não basta apenas que Lula saia. Como li aqui no site, vamos parar de mexer na lama e vamos fazer logo a limpeza. Há muito mais sujeira nesse país e, sinceramente, não vou ser hipócrita de querer aqui dar soluções utópicas. Se houver solução, esta não será conseguida do dia para a noite. Mas quero cobrar do site Monfort uma ou outra coisa. Ou aumentam seus textos com mais provas e argumentos que realmente esclareçam e não sejam mais uma repetição dos jornais, sem esquecer de criticar também o próximo governo e o próximo, para limpar toda a sujeira e se tornar uma opinião imparcial, ou concentrem-se em levar os leitores para Deus e não para a oposição. Creio sinceramente que uma associação religiosa e católica de respeito como a Monfort não deveria se envolver com a política, pelo menos não como tem se envolvido,
pois creio que todos nós devemos participar e cobrar dos nossos votados, mas isso não nos dá o direito de desrespeitá-los. Creio que as opiniões devam ser dadas, mas que Jesus hoje não pediria para Lula renunciar nem apoiaria outrem. Portanto, deem a Lula o que é de Lula, e nós, católicos, vamos dar a Deus o que é de Deus. Não nos deixemos ser alienados pelas elites dominantes e nem queiramos ser instrumentos de alienação. Vamos defender a verdade e não nossas opiniões ou a opinião da mídia, que todos já estão cansados de escutar. Desculpem as palavras duras. Sei que não sou graduado e estudado o suficiente para discutir além das minhas simples palavras, mas apenas quis defender minha opinião. Estou aberto a ler a vossa resposta e não quero nem pretendo perder a vossa amizade, pois estimo muito esta instituição que me abriu novos horizontes para o saber. Com muito afeto. Muito prezado, salve Maria. A luta na história não é econômica, política ou ideológica. É teológica. É a luta entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. Meu caro, você não entendeu que o PT é apenas o braço político de um movimento herético, a teologia da libertação? O que combatemos não é o PT por política, mas fundamentalmente por doutrina. O PT é oficialmente socialista e favorável ao aborto. Pio XI condenou o socialismo cristão. Defender o aborto acarreta a excomunhão. Por tudo isso, nenhum católico pode votar ou apoiar Lula e o PT. Não assumimos ideologia, nem posição ideológica, coisa nenhuma. Ideologia é um sistema de ideias subjetivistas no qual se procura submeter a realidade sem levar em conta a objetividade das coisas e dos fatos. A ideologia, fruto do subjetivismo, é antinatural. Combato toda ideologia, defendendo a doutrina social católica, que é objetivista. Quanto a haver provas contra o PT, só os petistas mais fanáticos as negam. Confissões são mais fortes que provas. E há inúmeras confissões. Ademais de provas, sim. Esses petistas fanáticos pediriam a inocentação de Caim por não haver testemunho do seu crime. Nem o corpo da vítima, nem a confissão dos criminosos lhe seriam provas suficientes. Atualmente, o pior que há no Brasil é o PT e Lula. Você me pergunta, o que vocês querem? Que Lula renuncie? Claro! Você não leu a carta aberta que escrevi ao Lula? O título dela já dizia: renuncie, senhor presidente. E para a religião católica, a renúncia de Lula seria benéfica, pois além de enterrar o aborto e o socialismo castrista que ameaça o Brasil, prejudicaria a ala da teologia da libertação da CNBB, que se opõe ao Papa Bento XVI. Ou você não percebeu que tudo isso envolve também a luta dos modernistas contra o Papa? Abra os olhos, meu caro. A luta na história é entre a igreja e a anti-igreja, como dizia São Gregório Magno. A luta não é entre PT e outros partidecos. Lutamos pela igreja, não por política. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.